Então, retomando a revisão, né, nós também falamos bastante sobre misturas, né? Então, mistura. Vamos pensar, vamos tentar lembrar o que que é mistura, tá bom? Pausa agora o vídeo, pensa o que é mistura e responde para você mesmo o que que é mistura, tá? Então, nós vimos que mistura é reunião de duas ou mais substâncias. Então, quando eu pego substâncias, né, ou simples ou composta, duas ou mais delas e eu reúno, eu tenho então as misturas, tá? E as misturas elas podem ser divididas em duas. Elas podem ser misturas homogêneas ou heterogêneas. Quando a gente fala de misturas homogêneas, né, vamos lembrar que nós estamos falando de solução, tá? São misturas que apresentam apenas uma fase, tá? Heterogêneas, misturas bifásicas, né, ou mais, tá? Então, mistura é reunião de duas ou mais substâncias e elas podem ser homogênea ou podem ser heterogênea. E nós vimos isso foi na aula 1 ou 2, se eu não me engano, mas o que a aula 11 e 12, a aula 10 e 11 elas falam é o contrário de misturar, é separar. Então nós podemos fazer separação, né, das misturas. Existem várias formas de fazer separação, tá bom? Então quero que vocês listem para mim quais são as condições, né, quais são as formas que eu posso fazer separação de misturas homogêneas e separação de misturas heterogêneas, tá? E posta isso aqui como atividade. Vamos fazer melhor, né? Tem a tabela tanto na aula 10 como na aula 11. Eu queria que vocês colocassem para mim a tabela das misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Então, o que é uma mistura heterogênea, o que é uma mistura homogênea e como eu posso fazer a separação delas, tá? Então, façam isso e já postem como atividade. E nessa mesma aula nós já vimos, né, e vamos continuar revendo, faz parte do conteúdo. Vamos falar um pouquinho então de atomística agora, tá? E a gente começa falando de modelo atômico. Então tem três modelos famosos, né, de três cientistas também bem participativos dentro da história da química, tá, que representam os modelos atômicos, tá bom? É lógico que tem vários aí, mas são três que são muito bem comentados, né, que nós falamos em sala de aula também, e que está na apostila de vocês. Pensem, né, relembrem do nome e relembrem do modelo de cada um deles. Para quem não conseguiu lembrar, o primeiro, então, Dalton, né? O segundo fica sendo Thomson, tá? E o terceiro, se alguém não lembrar, é ele, né? Que foi o último, né? Uma das últimas descobertas, que é Rutherford, tá? Então, Dalton, Thomson e Rutherford. Dalton, ainda embasado, né, na teoria de Leócipo e de Demócritos, lá de alguns anos antes de Cristo, nos filósofos gregos, ele aprimora a ideia de que o átomo, então, é a menor partícula e que essa menor partícula ela é como se fosse uma esfera maciça, né, uma esfera indivisível. Então, esse era o conceito de Dalton. E aí, então, por volta, né, de 1898, mais ou menos, finalzinho do século XIX, Thomson, ele aprimora, né, ele chega ao conceito aí de que, na verdade, o átomo não era simplesmente uma esfera maciça, né? Ele era um fluido, uma massa positiva, né, carregada negativamente, tá? Então, com partículas com cargas negativas, tá? Então, essa era a visão de Thomson. Ainda não é um átomo divisível, mas já é próximo disso. Então, Rutherford ele faz experimento, né, com um feixe de partículas alfas dentro de um bloco de chumbo, e ele vê então o desvio, né, dos feixes de luz. Ele vê que há um desvio aí num plano A, B e C, como nós vimos em sala de aula, né, que são as partículas alfa, beta e gama, e aí ele determina exatamente o modelo atômico, que o átomo não é mais uma partícula, como dizia Dalton, né? E assim, como tentava de uma certa forma explicar aí o conceito de Thomson, maciça, mas sim uma partícula divisível. Então, o que ele determina com esse experimento, né? Que o átomo ele é sim, né, constituído de partículas e não de apenas uma única partícula. E que ele é constituído por um núcleo positivo, né, onde também possui cargas neutras, e também envolto, né, de uma eletrosfera carregada por elementos negativos, que é denominado elétrons, tá? Então
Esse é o conceito dos modelos atômicos. Então, um modelo determinado por Rutherford, então, este é o modelo clássico, né? Então, um núcleo constituído de cargas, né, de partículas positivas e partículas neutras, né? Neutro não é carga, e uma eletrosfera, onde orbitava em volta, né, desse núcleo como se fossem nuvens, os elétrons, tá? De cargas positivas. Então, esses são os modelos atômicos. Então, com o modelo atômico, né, instituído, então a gente começa a entender melhor, né, os átomos, a gente começa a estudar mais os átomos e começa a ver, então, que os átomos são elementos químicos e que cada elemento químico tem uma propriedade. Então, quais são as características, né? Então, todo elemento químico, ele possui uma quantidade de número atômico, né, e eles também possuem uma quantidade de massa. Tá? Então, cada elemento químico ele é diferente um do outro. Eles não são iguais. Tá? Então, isso ajuda a diferenciar, tanto em questão de tamanho, como de massa, né, de cada elemento, para diferenciar um do outro. Tá? E todos eles também obedecem uma regra de representação. Qual que é essa regra? Então, todo elemento pela IUPAC, né, um instituto que normatiza a representação de cada elemento químico, ele fala o seguinte, então, que os elementos químicos eles devem ser representados, todos eles, por uma letra maiúscula e uma letra minúscula, quando constituídos de duas letras. Exemplo, ó, o oxigênio, ele é apenas uma letra representada pela letra maiúscula O, né? Carbono, ele é apenas uma letra representada pela letra maiúscula C, né? Cobalto já é um elemento representado por duas letras, né? Então, ele tem a letra maiúscula C e a minúscula O. Tá? Então, todos eles também são representados, eles apresentam o seu número atômico, ou seja, a quantidade de prótons e elétrons no seu estado, né, fundamental, e também a quantidade de massa, qual que é a massa de cada elemento, né? Então, como se a gente fosse dizer assim, ó, quanto pesa cada um desses caras, tá? Então, número atômico e massa atômica. Número atômico, massa atômica. Número atômico representado pela letra Z. Massa atômica representada pela letra A. Tá? Então, essas formulinhas vocês vão utilizar bastante. Então, Z é sempre igual a P, que é igual a E, né? E A, ele é a soma de Z, que é o número atômico, mais a quantidade de nêutrons. Olha que legal. Z é o mesmo que prótons. Então, massa atômica vai dizer o quanto que eu tenho no núcleo do meu átomo, porque ele vai somar prótons e nêutrons, né? Que é o núcleo do átomo. Tá bom? Então, quando fundamental, Z também representa o número, a quantidade de elétrons. Então, para determinar o valor de cada parte do meu átomo, eu tenho três formulinhas que eu preciso também saber, né? Massa atômica é igual a Z mais N. Massa atômica é igual a Z mais N, ou seja, quantidade de prótons mais quantidade de nêutrons. Número atômico. Número atômico é a mesma quantidade de prótons que é a mesma quantidade de elétrons, tá? E quantidade de nêutrons. Quantos nêutrons tem o meu átomo? Então, nêutron ele vai ser igual, né, a massa menos os prótons. Então, eu achando, né, quantidade de massa, subtraindo quantidade de prótons, ou chamado número atômico, eu vou ter a quantidade de nêutrons, tá? Então, essa formulinha nós vamos usar para poder fazer os exercícios das aulas, né, da aula 13, tá? 13 e 14 também. Vamos começar a utilizar agora, então, essas formulinhas. Tudo bem? Pessoal, dá sempre uma olhada lá nas instruções que eu estou atualizando, né? Conforme a gente está assistindo a aula, participando da aula, eu estou atualizando as instruções. E nas instruções eu estou colocando atividades para serem realizadas, tá bom? Uma ou duas que tem que realizar já tem que postar, tá? Então, nós vimos lá o modelo atômico, nós vimos, né, as características do átomo. Nós vimos que cada átomo possui massa, possui quantidade de número atômico, né, que também é quantidade de prótons e quantidade de elétrons, e eles não só têm características, como alguns deles têm semelhanças, tá? E as semelhanças, são três semelhanças que nós mais estudamos nos átomos. Então, essas três semelhanças são que nós iniciamos sempre chamando de ISO, né? ISO quer dizer o mesmo que. Então, são átomos que vão possuir,
mesmo número atômico, mesmo número de massa e mesmo número de nêutrons, tá? Como eles são chamados? Todos eles começam com iso, de mesmo, e aí é isóbaros, isótonos e isótopos. O que quer dizer isso? Quando eu falo que um elemento ele é isóbaro ao outro, eu quero dizer então que esse cara, né, que esses elementos eles possuem o mesmo número de A, ou seja, a mesma quantidade de massa atômica. Tá? Então, eu posso ter dois elementos ou mais com o mesmo peso, com a mesma quantidade de massa. Quando eu falo que um elemento ele é isótono, né, eu estou dizendo então que esses elementos, esses dois átomos, eles possuem a mesma quantidade de nêutrons. Então, dentro do núcleo dele, eles possuem a mesma quantidade de nêutrons. E se eu falar que os elementos, né, eles são semelhantes como isótopos, tá? Eu estou dizendo então que eles são semelhantes por possuírem a mesma quantidade de prótons. Lembra? Prótons igual a Z, que é igual a I, tá? Então, isóbaros, mesma massa. Isótonos, mesmo nêutron. Isótopos, mesma quantidade de prótons. Então fica, né, isótopos, eles possuem a mesma quantidade, né, de número atômico ou a mesma quantidade de prótons. Isóbaros, elementos químicos que têm a quantidade de massas iguais. Massa é Z mais N, né? E isótonos são elementos que possuem a mesma quantidade de nêutrons em seu núcleo, né? Mesma quantidade de nêutrons. Nêutrons, ele é igual a A menos E, ou seja, massa atômica menos número atômico. Bom, já falamos então das características, das semelhanças, dos modelos atômicos dos átomos, falando sobre distribuição, né? O salto quântico, o elemento elétron energizado, ele salta, liberando energia, ele retorna para o orbital. E com isso vocês só precisam fazer o que agora? Vocês agora vão lá no livro, nas instruções, né? Ver as atividades que eu estou pedindo para vocês fazerem. Façam, tirem foto e mandem para mim aqui na plataforma. Tudo bem?